Olá, meu nome é Jean. Eu vou estar falando sobre o conteúdo ministrado no terceiro bimestre da Pendência. O conteúdo foi sistema lineares e escalonamento. Primeiramente, eu vou estar definindo o que é um sistema linear. Ele é basicamente um conjunto de duas ou mais equações com uma ou mais incógnitas. E o sistema linear ele se dá por descobrir basicamente os valores que estão escondidos, ou seja, os valores por trás das incógnitas. A gente tem três principais métodos que foram utilizados, né, tanto pelo professor quanto são os principais que são utilizados, que é o método de substituição, o método de adição e o método de comparação. Eu vou estar explicando cada um deles. O método de substituição ele consiste em você isolar uma das incógnitas de uma equação e substituir na outra equação. Assim você vai descobrir o valor da sua incógnita. O método de adição ele é um pouco diferente. Ele acaba se consistindo em multiplicar uma equação de modo que somado a outra equação ele acaba eliminando uma das incógnitas. E o método de comparação ele se dá por eliminar uma incógnita das duas equações e igualá-las os valores. Esses três métodos que eu acabei falando, eles acabam servindo mais para equações, digamos assim, que trabalham com duas equações do primeiro grau e duas incógnitas. Eles acabam sendo mais eficazes e acabam perdendo eficácia com equações maiores, com três incógnitas, e nesse caso acaba sendo utilizado a regra de Cramer ou o escalonamento, que é o que eu vou estar falando. O escalonamento, eu diria assim que ele é basicamente você fazer o cruzamento das linhas, entendeu? Você vai fazer com que se soma a primeira linha com a segunda e nessa você vai eliminar, por exemplo, a incógnita z. E quando você faz isso, você tem que pegar a primeira linha e fazer sumir a incógnita z da terceira linha também. E quando você faz isso, você acaba diminuindo etapas e você vai solucionando até que se elimine por completo e você consiga o resultado da incógnita. Os sistemas lineares, eles, digamos assim, têm classificação. E essa classificação, ela se dá pelo número de soluções possíveis que tem na equação. Eu vou estar falando sobre as três classificações que tem, que é o SPD, que é o sistema possível determinado. Ele constitui-se de apenas uma solução e essa solução tem um determinante diferente de zero. E também temos o SPI, que é a solução possível indeterminada. Ela constitui-se de infinitas soluções e ela acaba tendo um determinante igual a zero. E no caso do SI, que é o sistema, a solução impossível, digamos assim, ele se dá por não ter nenhuma resolução, não ter nenhuma solução possível. E ele se dá por ter um determinante igual a zero e se dá também por ter um determinante secundário diferente de zero. E basicamente foi isso a apresentação.